Bom, eu vou mostrar para vocês o material para mosaico. Então esse é um alicate que tem um cortadorzinho aqui na ponta, tá? Não é lâmina não, ele só risca o azulejo. Então eu acabei de riscar um aqui, eu venho com a régua e passo isso no azulejo. Tem que fazer força, tá? Daí eu abro o alicate, encaixo aqui. Ele deverá cortar reto, tá bom? Esse é um alicate barato, simples de achar, porque existem cortadores de azulejos profissionais, grandes, de mesa. Para quem corta muito reto, então é legal ter esse outro, tá bom? Eu tenho aqui um turquês, que é de uma marca super conhecida, é de azulejista mesmo, de depósito de construção, não é um rústico, é um clássico num cortador, porque hoje existem cortadores de linha artística, então você não acha em loja, em material de construção como essa, você acha essa linha artística em lojas que vendem madeira, pastilha, material para artesanato. Eu gosto dessa. Essa ferramenta ela não encontra aqui, porque tem uma que encontra, não é a mesma, tá? Então esse aqui é para cortar azulejo, ele não fecha, o máximo que ele fecha é esse aqui. Eu tenho pastilha de vidro, cores lindíssimas, tá? São cortantes, quando você quebra elas são cortantes. Então mosaicista aqui, a parte da digital é toda cortada, todo mundo. Elas vêm assim, vêm por metro, vem nessa telinha, que você pode tirar da telinha. Tá? Pode tirar uma a uma. E ela é de vidro translúcida. O que dá a cor tá aqui atrás dela, o que dá o verde tá aqui atrás. Não é o vidro que é verde, tá? Ela é totalmente translúcida. Eu tenho uma pastilha, que é a pastilha de cerâmica. Ela é igual dos dois lados, vendida ou em metro ou em saquinho. Hoje o material para mosaico também está mais fácil de achar. Antes ela vinha nessa fita gomada, nesse papel gomado, só para segurar elas assim. Mas para aplicar você solta. Como eu solto esse papel da pastilha? Você joga isso na água, deixa lá uns 15 minutinhos, deixa um tempo, esse papel ele solta todinho dela. Então é super fácil de tirar. Não precisa tirar assim a seco, ó, porque você vai rasgar e ela vai vir com o papel junto. Então, deixa na água que ela solta inteira. E aí você vai fazendo isso daqui, ó. E tem a pastilha de vidro. Outra pastilha de vidro. Que é essa daqui. Tem a parte lisa e tem a parte que é desenhada. O desenho vai variar conforme a fábrica. A parte lisa é sempre a que vai ficar à mostra, que vai ficar para cima. E a parte desenhada para baixo, para que a cola, o cimento cola, depende do material que vai ser usado, para que isso faça segurar. Senão ela fica lisa dos dois lados, não tem como, tá? Eu preparei aqui para vocês, já adiantei, uma pecinha super simples, que foi só colar pastilha. Eu não quebrei nada. Eu peguei essa pastilha de vidro e colei inteira. Então eu comprei uma peça, isso aqui é um suporte de panela, para eu colocar a panela quente. Então eu comprei a peça, pintei de branco, tinta branca PVA, e colei as pastilhas inteiras. Não fiz recorte nenhum, para aproveitar a beleza dessa pastilha. Porque essa pastilha de vidro, ela tem um acabamento aqui do lado, ela não é nada cortante. É diferente dessas, que tem uma qualidade inferior, na verdade, tá? Não é a mesma aqui. Essa é uma, essa é outra. Então tem vários preços, vários modelos e acabamentos aqui na lateral. Essa é super arredondada e essa não. Então essa eu tenho dó de quebrar, eu uso ela inteira. Fiz aqui uma colagem com cola branca comum. Eu compro assim em litro a cola. Passo ela para esse recipiente que é mais fácil de eu aplicar, eu não desperdiço nada.
do que ficar com um tubão desse pesado, tá? É uma cola branca super boa. Qualquer uma você pode usar. Essa cola é só para você depois poder rejuntar, porque aqui no meio vem um rejunte, que é quem dá o acabamento final da peça. Vai acontecer isso aqui. Esse branco que vocês estão vendo é o rejunte branco que eu escolhi, porque tem colorido, tem cinza, tem azul. Eu quis branco para que o colorido da peça, da pastilha, aparecesse. Então, a composição, aí vocês vão escolhendo, mas tem que ter o rejunte, tá? É o rejunte flexível. Olha, aqui tem umas ideias só para vocês visualizarem. Também com rejunte, branco no branco. Não dá para aparecer muito daí, mas eu quis uma coisa assim mais suave, tá? Então aqui é um azulejo, foi feito com azulejo, não com pastilha, e eu quebrei ele todo, rende super bem. Essa casinha é uma peça em cerâmica inteira, ela vem assim, foi pintada a cerâmica assim, eu usei de aplique. Todos têm a mesma altura, que vocês, para trabalhar em colagem com peças de marcas diferentes, tem que ver se a altura da pastilha é a mesma, porque senão fica feio o acabamento. Esse é um detalhe super importante. Eu vou preparar para vocês, rapidinho, uma peça dessa, que é o suporte de panela que eu falei. É uma peça com rebaixo, que depois vai ficar nivelado aqui o azulejo e a madeira, tá? Escolhi um composê, um tom sobre tom. Aqui eu vou quebrar essa peça e o meu rejunte branco vai desenhar como aqui. É a minha intenção, eu só quero essas duas cores. Tem um pretinho também que ficaria bom, mas na minha peça eu quero só elas, tá? Esse azulejo é um azulejo um pouquinho mais fino, comprado especialmente para mosaico. Então ele é mais fácil de quebrar. Não é o azulejo de revestimento de casa, mas vocês podem aproveitar todo e qualquer revestimento, tudo a gente recicla, aproveita e transforma. Vou passar uma colinha aqui. Posso jogar na madeira ou posso jogar aqui, tá? Como eu disse, essa cola é só um apoio para eu poder trabalhar depois o rejunte, senão não tem como segurar ela e o rejunte acaba dançando. Eu faço a pintura da madeira depois, porque aí eu defino melhor a cor que eu quero. Porque às vezes a gente tem certeza que fica bom branco, daí você começa a trabalhar e fala, nossa, mas o preto vai destacar, então eu deixo isso para depois. Ó, já está centralizado, está colado. Aqui eu fiz o corte com o alicate, o cortador, e agora eu vou usar essa peça aqui. O segredo dela, que ela é uma peça pesada já, é segurar na ponta do meio para frente, que você não faz força. Se você segurar aqui, você vai fazer muita força. Para cortar uma peça, ninguém vai perceber. Para você fazer uma peça grande, você vai ver o braço quanto vai doer, tá? Então, segura aqui, eu travo, ó, e trabalho só esses dedos. Aqui nunca vai encostar, então dificilmente você vai se machucar. Eu vou mostrar a pastilha aqui só para vocês entenderem, só para a gente brincar um pouquinho. Seguro, cortei. Ela não corta retinho, ela vai sempre estar irregular, tá? Mas é isso que acontece. Posso cortar de novo. Seguro, cortei. Agora eu vou cortar azulejo. Eu sempre ponho essa parte reta para a direita e a parte do alicate maior aqui para a minha esquerda. Coloco a peça na ponta, tá? Nunca vai cortar reto. Para cortar reto, vocês vão usar o alicate. E aqui eu vou cortando irregular. Se eu quero mais geométrico, mais retangular, é assim que eu faço.
O que acontece? Nessa direção vai cortar, vai fazer o corte. Se eu fizer, aqui é o que eu acabei de fazer, eu cortaria reto. Se eu quiser triangular, olha, entorta. Então sempre vai cortar nessa direção. E é irregular mesmo. Olha, ela fica toda... A esmaltação desses azulejos para mosaico é uma esmaltação muito fininha. Ela não serviria para revestimento de parede, não duraria muito. É para mosaico mesmo. Ela é mais mole e bem mais fininha, por isso que é fácil de cortar. Então você pode pegar essa peça e passar na lixa. Aqui é uma lixa comum de parede, para ferro. Você pega para tirar essas rebarbinhas e passa na lixa, tá? Todo mundo aqui você pode fazer esse processo, ou não. Já não tá cortante, tá diferente dos outros lados. Então eu tenho aqui, eu vou cortar um pouquinho e fazer um pedacinho para vocês verem. Sempre na ponta, apoia o braço para não fazer força. Vocês vão cortar isso em casa, pega uma caixa de papelão e corta dentro, todo o caquinho, toda a poeira fica ali. Se voar algum caquinho, às vezes tem animal de estimação, tudo, pode machucar a patinha. Então faz dentro de caixa de papelão, ou de sapato, ou uma caixa maior. Vocês vão ter a sujeira, né, que tem um pozinho, e caquinhos, tudo lá dentro, não tem problema. Eu cortei um pouquinho aqui só pra gente começar o trabalho, para vocês terem uma ideia. Tem 1000 opções e ideias, aqui é só um início, tá? Tenho aqui um pouco de peça. Faz de conta que eu passei ela por toda a lixa, tá? Então, tá todo mundo aqui pronto. Essas pecinhas que estão aqui, eu não lixei. Então, às vezes você vê essa curva que forma, que tá irregular, é o que você vê aqui, mas não fica cortante, ó. É que às vezes você quer deixar retinho, uma coisa sem rebarba, por isso você lixa. Mas cortante ela não está. E aí eu vou brincar aqui com o meu quebra-cabeça. O grande segredo do mosaico é sempre a composição, é escolher bem as cores, a peça, essa finalização. Você tem que contar entre a madeira e a pastilha ou o azulejo, você tem que deixar o rejunte, o espaço do rejunte, que é esse aqui. É tudo assim para milímetros. Mas quem segura tudo é o rejunte, que você compra em depósito de construção, que vem de material, um saquinho de rejunte de 1 quilo, dura muito, rende. E aí você vai brincando de encaixar as peças, sempre deixando um espaço para rejunte. O espaço é pequeno. Você conta 2 milímetros, não é muito, porque senão fica muito branco. E aí você vai fazendo até terminar toda a peça. Então eu posso vir cortando e encaixando. Aqui eu deixei maiores e aqui eu tô cortando um pouco menor, que eu acho que vai dar mais certo. Essa grande, ela não tá dando muito encaixe. Quanto menor, dá mais trabalho, só que é mais fácil de encaixar. Olha a diferença. Aqui cabem 2. Essa grande. Aqui eu vou diminuindo. Aí eu fiz um pedacinho, eu achei que essa composição, uma grande, algumas menores, outra grande, outras menores, eu vou fazer nesse jogo. E aí eu venho colando.
Não vou achar todo mundo e colar depois, porque nunca vai bater a posição. Então eu venho, já colo esse pedacinho, sempre com espaço pequeno para rejunte, porque senão vai predominar muito branco e eu não quero. Assim eu vou fazer toda a volta, vou pintar a peça de branco e já mostro para vocês para fazer o rejunte junto, para a gente aprender essa parte também. Bom, eu fiz a colagem, tem branco aqui, ainda é a cola que está secando, tá? Eu usei um critério de trabalhar com quadrados e retângulos, tá? Poderia ser só triangulares, mas tem aqui uma intenção de quadrados, tá? Eu fiz uma pintura com látex PVA, pode ser acrílico, pode ser PVA, é tinta de parede ou a linha artística. Sendo a base de água, tá tudo bem. Nossa, mas não pode ser a óleo? Pode, se você tem a óleo e quer aproveitar, pode. É que ela tem cheiro, usa solvente. Então eu, quando eu pinto madeira, para essas técnicas, eu uso PVA. Eu vou dar outra demão de branco depois. Eu dou a primeira demão de branco, enquanto está secando a cola, seca essa primeira demão do branco. Daí eu faço o rejunte e depois eu dou o acabamento à última demão de branco, tá? Porque pode sujar um pouquinho de rejunte aqui. Tudo bem que é branco no branco, mas a ordem que eu faço é essa. Primeiro rejunte, porque sempre suja um pouco aqui. Depois eu dou o acabamento final, tá bom? Então agora eu vou esperar secar esse branquinho, faço o rejunte e já termino a última demão de branco. Aqui eu fiz a demão de branco, a cola ainda tá molhada porque eu enxergo alguns brancos aqui no meio, mas dá para trabalhar já dá para eu finalizar, fazer o rejunte. Quando vocês estão quebrando azulejo ou pastilha, tem uma vassourinha pequena ou pano para vocês não empurrarem isso com a mão, porque esses caquinhos aqui são cortantes, então de fazer assim pode entrar no braço, às vezes fica na roupa e depois esperta, então dá essa varridinha que vocês não se machucam, tá? Já cria o hábito certo. Eu preparei o rejunte, então o rejunte é flexível, vem de saquinho de 1 quilo, fácil de achar. Eu coloco em potes, eu sempre identifico, porque é rejunte, é semente cola, é gesso, cada arte tem um material, assim fica tudo com o nome, não tem perigo de confundir. Já coloquei numa embalagem aqui reciclável, que eu ia jogar fora, o pó, que é o rejunte, e a água. No começo é difícil de misturar. O pó ele não absorve a água na primeira, você tem que ir insistindo, mexendo, até ele ficar esse ponto cremoso, mas não muito molenga não. Tem que estar no ponto certo. Se estiver muito duro, ele não vai entrar até o fundo aqui dos vãos. Se estiver muito mole, ele entra facilmente, só que depois que a água seca, que fica só o pó, isso vai abaixar, você vai ter que fazer uma outra demão, uma outra camada de rejunte. Então o ideal é que esteja num ponto pastoso, nem muito mole e nem muito já sem água, quase seco, tá? Então eu vou aplicar aqui. Aplica com uma espátula. Você tem que insistir um pouquinho para que ele desça ali, porque só passar assim superficial, você fala, ah, já pegou. Não, às vezes não. Insiste sempre para que desça. Ele seca, se você demorar muito, depende da umidade do ar, tudo isso vai interferir. Esse pó ele seca, não é instantâneo, mas seca rápido. Então, se você estiver trabalhando e ele começar a endurecer, é só colocar mais água e fazer voltar ao ponto que te interessa.
que lembra pasta de dente. Insiste, ó, com a espatulinha para que ele entre bem, tá? Aqui já tá secando, olha, já tá mais durinho. Porque hoje tá muito quente. Tá muito seco o tempo, faz tempo que não chove. E isso interfere, tá? Tem dias que vocês vão trabalhar, não seca nunca, e tem dias que tá trabalhando e já tá difícil de aplicar. É por conta disso, da umidade relativa do ar. Por isso que suja a madeira, olha, a pintura, né? Não adianta dar o acabamento antes. É bom não deixar a mão em contato com esse rejunte, porque quem tem alergia, mesmo quem não tenha, evita o contato. Não vai acontecer nada de cara, mas se você fizer muito mosaico, tua mão vai ressecando, ela vai trincando. Resseca demais a mão. Tudo que é produto químico, pó, é bom evitar. Parece muito gostoso aqui de pôr a mão, mas não é o ideal, tá? Eu tô insistindo aqui para que entre a madeira e o azulejo. Que parece bem passadinho, você começa a fazer isso, vai aparecendo os buraquinhos. Aqui sobrou, tira esse excesso que eu não preciso. E aqui a dica qual é? Eu tenho um chinelo aqui, um calcanhar de chinelo de borracha. Então, tanto você pode usar para aplicar com ele, quanto para limpeza. É muito bom. Olha. A limpeza total você vai fazer depois que secar o rejunte, mas isso aqui já vai nivelar. Por ser de borracha, ele vai deixando bem uniforme o rejunte, ele dá um movimento, ó. É diferente da espátula, que ela é dura, não dá um acabamento tão bom e nem limpa desse jeito. Com a espátula você não consegue. E assim eu vou tendo a certeza que entrou bem nos vãos. Ó, não estou enxergando nenhuma parte sem. Não, tá tudo bem aplicadinho. A hora que eu finalizo, que isso seca total, eu posso passar uma esponjinha limpa, sem água, nada, porque isso vira um pozinho. Aí eu vou limpar com a esponja, um paninho, esses paninhos de pia, qualquer trapinho, você limpa a sua peça, dá uma polida, ó, ela volta ao brilho. E aí, estando seco, você vai fazer isso também nessa parte. Parece um talquinho que fica em cima, ó, que é o rejunte. Agora eu vou deixar secar um pouco mais, que vai ser rápido, como eu disse, hoje está muito quente. Deixa secar esse rejunte, faça essa limpezinha, porque não estando totalmente seco, ela vai soltando mais uma poeirinha branca. Termino a limpeza e aí eu faço o acabamento aqui na minha pintura branca. E a peça vai estar pronta. Eu vou deixar aqui branca, não vou fazer efeito nenhum além do que eu já tenho. Eu quero que fique essa cor predominante. Daí eu passei a tinta branca, eu passo sempre o verniz, porque o verniz é quem protege para eu poder fazer uma limpeza melhor, tá? Então aqui fazendo essa limpeza, envernizei, a minha peça tá pronta. Aqui tá a peça finalizada. Eu limpei com um paninho macio, depois de seco o rejunte. Fiz o branco e envernizei com verniz fosco. Vende
assim em potinho menor, ou pode ser o verniz que vende em galãozinho, em material de construção, tá? Sempre à base de água, verniz acrílico fosco. Você pode passar aqui e você pode passar aqui também por conta do rejunte, para proteger. O rejunte, ele é poroso, não tem como. Então, você pode tanto invernizar quanto dar uma encerada para proteger um pouquinho, tá? Mas é comum depois de... depende do uso, mas depois de um tempo você tem que rejuntar de novo, ele começa a quebrar, porque a peça quente aqui vai fazer isso quebrar com o tempo, tá? Normal, rejunte, assim como no banheiro, de azulejo, de piso, a gente tem que refazer de vez em quando, numa peça assim artística também. Então esse suporte de panela tá pronto. Eu passei agora um rejunte aqui, ainda não foi feita a limpeza, ele está totalmente molhado. Então, olha ele limpo e ele ainda em processo de secagem, tá? E tem uma peça aqui finalizada, um pouquinho mais elaborada para vocês. Essa peça tem um azulejo inteiro, tem um azulejo aqui reto, cortado com aquele alicate, que corta assim reto, é um cortador específico. E aqui umas peças trabalhadas em redondo e o restante cortado assim maior, rejunte branco normal. Fiz um acabamento aqui, que aí vocês podem escolher o que gosta e trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do mosaico.